noite a todos, boa noite a todos que estão entrando. Acredito que vai estar entrando mais gente aos pouquinhos, mas acho que a gente já pode ir começando a conversar, né, para esse bate-papo, nosso terceiro encontro, né? Meu nome é Patrícia Pompilho, faço parte da equipe pedagógica do Fast Track Kids. E antes de começar e passar a palavra para os nossos participantes de hoje, eu queria falar um pouquinho do Fast Track Kids, porque nem a gente está falando só o nome, mas nem todo mundo sabe o que é o Fast Track Kids. Então, enquanto o pessoal vai entrando, só para vocês se localizarem, entenderem um pouquinho a empresa, o Fast Track Kids é uma empresa de educação, né, de origem em Denver, nos Estados Unidos, já em 1998, que ela surgiu dentro de uma necessidade de um grande empresário, que ele na realidade, não era empresário, ele era chefe do departamento pessoal de uma grande empresa, de uma multinacional, e ele sentia dificuldade cada vez maior nos profissionais que eram contratados pela empresa em algumas habilidades, principalmente aquelas voltadas para as questões relacionais, para a questão da comunicação, para a questão do trabalho em equipe. E, posteriormente, ele entrou em contato com um educador, certo? E resolveram, em vez de eu começar a trabalhar só a partir da empresa, daqueles profissionais que entram na empresa, vamos pensar em trabalhar naqueles que serão os nossos futuros profissionais, ou seja, trabalhar com as crianças, porque as crianças são os profissionais do futuro, né? Isso já em 1998. E na preocupação em desenvolver essas habilidades tão necessárias no mercado de trabalho, não só daquela época, mas de qualquer época, e mais ainda da modernidade que a gente vem sentindo agora. Então, juntos pensaram como seria melhor para trabalhar com essas crianças, em que faixa etária seria melhor, e chegaram à conclusão que seria melhor se dedicar à faixa etária até os 8 anos de idade, 8, 9, essa variação até 9, 10 anos, no máximo, fundamental, anos iniciais. Por quê? Porque é a época que as crianças estão mais abertas a esse aprendizado. O cérebro, já diz a neurociência, que veio ali, foi a década do estudo do cérebro, né, na neurociência, que o cérebro está pronto, está recebendo, feito esponja, né? Tudo que é informação trazendo para si. E aí eles focaram na criação dessa proposta e criaram o Fast Track Kids, com a proposta de não trabalhar conteúdos de escola. A proposta não era de montar escola, mas sim de enriquecer as experiências da criança de forma que, como diz Paulo Freire, que ela pudesse expandir o conhecimento de mundo, porque esse conhecimento de mundo é essencial para o desenvolvimento da criança. Então, essa sempre foi a proposta deles. Engraçado que quem trabalha com a base, né, a BNCC, que veio recentemente, né, acho que há uns 4, 5 anos que estamos com a BNCC, não sei se é 2016, mais ou menos, ela veio agora, mas quando você olha a BNCC e você olha a proposta do Fast Track Kids, na realidade, ela já tem tudo que a BNCC pede. Então, a gente não precisou mudar, ela só está complementando aquilo que já é a proposta da Fast Track Kids, ou seja, de preparar essa criança para o mundo, de enriquecer as suas experiências, as suas vivências, de forma que ela possa desenvolver aquelas habilidades que são essenciais para o seu conhecimento de mundo, né? Não, são habilidades básicas que servem para qualquer criança em qualquer parte do mundo, por isso que ela é uma empresa internacional e ela foca em conhecimentos que são mundiais. Não importa a origem da criança, se é Brasil, Estados Unidos, África, qualquer local, ela vai ser bem atendida nessa perspectiva de enriquecer sua visão de mundo. Por isso que ela traz conhecimentos, às vezes, de trabalhar com a salinidade da água, porque em tudo que é lugar você vai ter o mar, né, em diversas partes do mundo, e ele tem o contato com o sal. Por que eu não posso trabalhar com a salinidade da água, né? Por que eu não posso trabalhar com a questão da astronomia? A astronomia interessa a qualquer criança em qualquer parte do mundo, independente do conteúdo que ela esteja trabalhando na escola, né? Então, ela traz esses conteúdos, digamos, que não são tão típicos assim de serem trabalhados na escola regular, pelo menos no Brasil, mas que são interessantes para todas as crianças e que, nesse interesse, eles conseguem trabalhar, nós conseguimos trabalhar as diversas habilidades. Que habilidades são essas? São várias, mas que a gente, enquanto Fast Track, procurou reunir no que a gente chamou de, inicialmente, 5, 6, e agora a gente trabalha com 6, 6.
Os 6 vêm do nome em inglês, que eu digo daqui a pouco. Mas quais são? Seria a questão da comunicação, communication, né? Então, por isso que é um C. A habilidade é essencial para o mundo, para a vida de mercado, não só de mercado de trabalho, mas questão de relacional. Até em casa, para me relacionar com o marido, com o filho, eu saber me comunicar, saber me colocar, saber dialogar com as minhas ideias é essencial. Collaboration, ou seja, colaboração, também é essencial para o mundo moderno. Né? É a questão da criatividade, ser capaz de ter ideias diferentes, de ser inovador, significa usar a criatividade, às vezes, em algo já comum, mas eu uso a minha criatividade, sim, me torno inovador, então, criatividade. A questão do pensamento crítico, quando a gente pensa em pensamento crítico, aliás, em crítica, todo mundo pensa em crítica como coisa negativa, e crítica não é. Criticidade é a capacidade de você analisar, questionar a situação e trabalhar em cima desse questionamento, buscando respostas que façam sentido. Isso é pensar criticamente, e a gente deveria estar pensando criticamente para todas as situações. Não é só para matemática, né? Como o pessoal às vezes pensa. Então, pensamento crítico, que em inglês seria critical thinking, por isso que é um C também. A questão da autoconfiança, que em inglês seria confidence. Quando você trabalha com a questão da autoconfiança, é essencial a pessoa se sentir segura, desenvolver a habilidade de poder se colocar, de poder, inclusive, errar, sem ter problema, que esse erro faz parte do processo, se sabendo capaz, se percebendo capaz de ir além. Então, em inglês, autoconfiança seria confidence, por isso que mais um C. E, atualmente, entramos com a questão mais recente, que é o pensamento computacional. Em inglês, computational thinking, ou seja, mais um C, por isso que seriam 6. Essas habilidades, elas acabam envolvendo, quando você para pensar numa, né, a habilidade como eu já falei, de criatividade, ela envolve a inovação, ela envolve conhecimento. Para eu ser criativa, eu tenho que entender, eu tenho que ter outras habilidades envolvidas aí no meio. Então, todas as outras habilidades, muitas das quais colocadas, por exemplo, na nossa BNCC, se você parar para analisar, você consegue encaixar dentro dessas seis habilidades que nós listamos aí. Por isso que é o foco nelas. E tudo isso que se propôs o Fast Track Kids foi sempre baseado naqueles filósofos de educação, né? que tanto, acho que acredito que a maioria dos que estão aqui conhecem, mas Piaget, ou seja, respeitando os estágios de desenvolvimento da criança, ela tem que começar pelo concreto, do concreto ela vai para o semi-abstrato, depois para o abstrato, isso faz parte do processo, isso tem que ser respeitado, lógico que a velocidade de cada um, mas que essas etapas acontecem, que os estágios acontecem com mais rapidez ou não, dependendo da criança. A questão de Vygotsky na zona proximal de desenvolvimento, ou seja, eu tenho que puxar até onde eu percebo que o aluno pode, sem ir além para não ficar difícil demais, ao mesmo tempo não ficar naquela facilidade, sem estar puxando por ele. A questão da taxonomia de Bloom, ou seja, buscar atividades que o menino consiga trabalhar com desafios maiores do que simplesmente memorizar, do que simplesmente compreender. Ele precisa analisar, ele precisa criticar, ele precisa aplicar e criar, porque quando eu crio, eu envolvo tudo. Então, os exercícios do Fast Track Kids, quando você para olhar, você vai ver que ele está sempre voltado nesse ponto mais alto da taxonomia de Bloom, sempre buscando um pouco mais acima. A questão da neurociência educacional, tão bem defendida por Eric Jensen, principalmente na questão de levar alunos e professores a saber não dar respostas, mas saber fazer perguntas, estar constantemente questionando o cérebro para que o próprio cérebro possa trabalhar, ser instigado nesse processo de pensar, de refletir. E juntou com esse pensamento de Jensen o Project Zero, que ele é mais recente, que é da Universidade de Harvard, mas que ele trabalha com essa questão da visibilidade do raciocínio, ou seja, tentar desenvolver na criança, em nós mesmos, porque enquanto professores nem sempre fomos formados para isso, mas tentar desenvolver na criança a habilidade de estar constantemente pensando criticamente, ou seja, tudo que eu olho, eu pergunto, eu levanto as hipóteses a partir da minha pergunta, procuro responder à hipótese que eu formulei, para depois eu chegar a uma conclusão e, de repente, se for necessário, retomar a pergunta. Que esse tipo de pensamento nós deveríamos ter em todas as situações, em qualquer momento. Na hora que eu vejo um cartaz, na propaganda, faz sentido aquela propaganda?
Hoje em dia, nos filmes da Netflix, né? Faz sentido aquilo que eu estou assistindo, questionando o material. Isso é em todas as situações. O pensamento crítico faz parte até do ser político, né? Ser político, eu preciso ter esse... Não ser político partidário, mas ser político no sentido de ser capaz de analisar criticamente, debater, discutir, traçar opiniões e trocar. Nessa proposta ainda temos mais dois pesquisadores, né, nessa área que também fundamentam o Fast Track Kids, que é a questão do Mel Levine, né, na questão das modalidades de aprendizagem. Vamos respeitar que cada um aprende do seu jeito. Pensando nisso, todas as propostas do Fast Track Kids, ele trabalha na proposta que chama de zigue-zague, ou seja, ele vai estar passeando por diversos tipos de atividade durante uma aula, de forma que esses tipos de atividade vai atingir as modalidades de aprendizagem para que a gente consiga atingir a todas as crianças. E, por último, mas não menos importante, a questão de Gardner também nas múltiplas inteligências, né? Infelizmente, está mudando, se Deus quiser, estamos em processo de mudança, até com o ensino médio, mas temos ainda o sistema educacional muito voltado para o cognitivo e, às vezes, esquecemos de trabalhar com as outras inteligências. E o nosso papel, enquanto formador, enquanto educador, é formar a criança como um todo, num formato integral. E, para isso, eu não posso esquecer que existem outras inteligências que não só a cognitiva. Não vou esquecer da cognitiva, mas preciso trabalhar todas as outras. E isso também a gente traz na nossa proposta da metodologia do Fast Track Kids. Então, o Fast Track Kids, fechando, ele é uma proposta de enriquecer, é uma possibilidade de, a partir de um material, de uma learning station, ou seja, de aulas com audiovisual, no processo de contação de história, a partir de situações, problemas, levar as crianças a ampliar, enriquecer as suas experiências de mundo e, dessa forma, a desenvolver aquelas habilidades que vão ajudá-las nesse processo do aprender a aprender. Então, quando ela aprende a aprender, todos os demais conhecimentos e conteúdos que vierem depois, a facilidade vai ser muito maior. Então, a proposta do Fast Track Kids não é um sistema de ensino, ele é uma proposta de, junto com a escola, ajudar o professor, trazendo aulas já, inclusive detalhadas, lesson plans, etapa por etapa, a ajudar aos professores nesse processo de propiciar às crianças experiências mais ricas, mais inovadoras, que possam ampliar a visão de mundo e desenvolver as habilidades dessas crianças. E fazemos isso com a proposta na língua mãe, português, como acontece nas diversas partes do mundo, todos os países, assim como na língua inglesa, que é o nosso foco de hoje, que é trabalhar essa questão do bilinguismo, né, enquanto uma necessidade do mundo atual, enquanto uma proposta do projeto de vida de diversas pessoas, enquanto uma possibilidade real a partir da educação infantil. E ainda, enquanto uma ferramenta também, não só para eu enriquecer minhas experiências de vida, mas para eu estimular, como acredito que Liliana e Glória vão trazer para a gente, para eu estimular meu cérebro, para eu trabalhar ainda mais com o meu raciocínio, para eu ampliar minhas opções de aprendizagem de futuro. Certo? Espero que eu tenha conseguido dar as respostas de algumas pessoas que questionaram, que já tinham feito, para entender um pouquinho mais do que é o Fast Track Kids, por que estamos aqui, qual é a nossa preocupação com as crianças e com os professores, para que possamos formar um mundo melhor, né, para todos, não só aqui como no restante do mundo. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para a Glória Luxinger, né, que ela é da parte da equipe pedagógica do Fast Track Kids também, e ela vai dar continuidade ao nosso momento de hoje. É um prazer receber a todos. Lembrando que hoje é o terceiro momento, já tivemos a parte de robótica ontem, que também é trabalhada em inglês e em português. Tivemos a proposta inicial sobre a pandemia, como a pandemia afetou os nossos pequenos e como o Fast Track poderia ajudar nesse processo. E hoje estaremos dando continuidade com a nossa proposta de bilinguismo na questão da importância do valor do inglês e como é que isso pode ser trazido de uma forma mais prazerosa, mais produtiva e mais significativa para as crianças. Glória, é com você. Boa noite a todos. Como a Patrícia falou, eu sou Glória Luxinger e eu estou nessa área de bilinguismo já há bastante tempo.
E eu queria hoje trazer uma pessoa especialista em bilinguismo, e hoje eu acho que a gente vai falar de uma forma diferente de bilinguismo do que tem se ouvido aí, porque a gente vai falar até por experiência própria. Tanto eu como a doutora Liliana Menezes, nós crescemos em um ambiente bilíngue. Então, a nossa vivência é realmente a prática, que a gente cresceu nesse ambiente e a gente pode passar para vocês o que é ser um ser bilíngue. Liliana é professora da Maryland University, ela é chefe da cadeira de Desenvolvimento de Recursos Humanos e ela também escreveu um capítulo do livro Out of the Limbo, não é isso, Lica? Mostra o livro aí, que é Writing Out of Limbo. Writing Out of Limbo, ou seja, escrevendo fora do limbo. E eu questionei muito esse título, a Liliana, e ela explicou, e é exatamente isso, né? Esses capítulos foram escritos por todas as pessoas que cresceram em 2 ou mais culturas e escrevendo sobre o limbo é porque a gente não se sentia nem num lugar, nem outro. Ou seja, o cérebro tem tanta flexibilidade que ele consegue absorver as culturas de onde a pessoa foi criada ou que fala a língua. Liliana, você quer começar? Eu estava vendo se eu estava muda. Certo. Obrigada, Glória. Então, como Glória falou, a gente vai falar hoje sobre bilinguismo. O bilinguismo foi o foco da minha dissertação durante o doutorado. Eu tinha uma curiosidade muito grande em saber como é que o bilinguismo afetava não só a identidade a capacidade cognitiva das crianças, mas também eu tinha curiosidade em pesquisar como é que, neurolinguisticamente, o bilinguismo afeta o cérebro. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje e a gente vai dar lugar também para um tempo no final para fazer perguntas. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides só para mais ou menos me guiar durante esse primeiro tempo, mas depois a gente vai abrir mais um pouco para que o rumo da conversa seja mais adaptado aos participantes. Então, deixa eu ver. Pronto. Então, o título da conversa de hoje é Bilinguismo. É apenas uma nova língua ou uma ferramenta para um cérebro mais eficaz? Então, a gente ouve falar, e todos sabem, das vantagens de ter uma outra língua. No caso, principalmente, o inglês é visto como uma vantagem no trabalho, na educação. Glória falou sobre a nossa experiência. Eu fui... Vou voltar um pouquinho agora. Meu pai é americano, morava nos Estados Unidos quando eu era pequena. Então, eu pequena fui alfabetizada primeiro em inglês e depois voltei para o Brasil e passei a ser educada na escola americana, onde a gente tinha um ensino bilíngue, tanto inglês como português. E eu me lembro que quando eu entrei na universidade, uma das facilidades que a gente tinha era de ler os livros originais em inglês. Então, por exemplo, muitos desses autores que a Patrícia falou aí no começo, o Bloom, o Vygotsky, a gente teve a oportunidade de ler na língua original, porque sabia falar inglês.
Existem oportunidades sociais também que aparecem quando você fala uma nova língua, de fazer novas amizades, de viajar e tal. E existe a facilidade de aprender uma terceira língua. Então, por exemplo, eu fui aprender espanhol depois de adulta já. Obviamente que espanhol tem uma semelhança muito grande com português, mas a gente vê nas pesquisas que são feitas com o bilíngue que normalmente o bilíngue tem uma facilidade de aprender uma terceira língua. Por quê? Porque o cérebro já criou rotas diferentes para expressão. Então, se torna muito mais fácil para um cérebro que já criou uma segunda rota, criar uma terceira rota. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Então, essas são algumas vantagens que a gente ouve falar no dia a dia. Mas existem algumas vantagens também que não são tão conhecidas, e são essas que eu queria focar hoje. Primeira coisa que eu queria definir é o que é ser bilíngue. Porque existem várias modalidades de bilinguismo e existem várias formas de ser bilíngue. Por exemplo, o meu filho mais velho, ele é um bilíngue passivo. O que significa isso? Ele entende o português, mas ele não fala. Então, ele recebe a linguagem, mas ele não sabe produzir. É a linguagem passiva. Já o meu filho mais velho, ele é um bilíngue ativo. Então, a linguagem ativa é aquele bilíngue que ele tanto entende como ele produz. Então, ele recebe informação naquela segunda ou terceira língua e ele também consegue produzir informação naquela língua. A outra coisa que faz diferença também é a gente entender os tipos de bilinguismo. Existe o bilíngue composto. Normalmente, o bilíngue composto é aquela criança que, desde pequeno, começou a aprender uma segunda ou terceira língua. E essa pessoa consegue, então, passar de uma língua para outra dentro do mesmo sistema. Então, por exemplo, a criança que é bilíngue composta, ela tem uma imagem, vamos dizer, de árvore na cabeça, e ela tem dois símbolos, tree e árvore, que representa aquela imagem que ela tem na cabeça. Mas é um sistema só. O bilíngue coordenado é o exemplo daquela criança que talvez aprendeu inglês um pouco mais velho, então ele tem as duas línguas, mas são separadas dentro do cérebro. Então ele tem uma imagem de árvore com o símbolo daquele objeto e ele tem, vamos dizer, outra imagem de árvore com outro símbolo. E existe um pouco de um delay na troca de uma língua para outra, porque, de certa forma, o cérebro está quase que traduzindo de uma língua para outra. E, finalmente, existe o bilinguismo subordinado, onde uma língua é claramente dominante, mas a outra é entendida e pode ser usada. É o caso, por exemplo, de um adulto que vai morar em um país estrangeiro, aprende uma segunda língua, mas sempre a primeira língua dele vai ser dominante e vai ser a que prevalece, principalmente em situações emocionais. Eu não quero entrar muito em ciência, mas é importante saber a hipótese do período crítico para entender a importância da introdução da língua cedo na vida da criança. O cérebro da criança, ele tem o que a gente chama plasticidade. E a plasticidade significa que o cérebro está mais receptivo a criar passagens ou rotas neurais dentro do cérebro. Isso vai, geralmente, até mais ou menos a puberdade. Qualquer coisa que é introduzida durante esse tempo da plasticidade
como Patrícia falou no começo, é muito mais bem absorvido. A criança está feita uma esponja, pronta para receber aquela segunda língua. Uma das coisas que essa plasticidade faz também é a questão do sotaque. Sotaque não é uma coisa essencial para a comunicação. O bilíngue pode ter um sotaque e se comunicar perfeitamente bem. Mas até 6, 7 anos de idade, a criança ouve sons que o adulto não ouve. Então, até 6, 7 anos de idade, a criança consegue diferenciar certos sons no inglês e no português, por exemplo, que o adulto não vai conseguir. Fala, Glória. Pronto. Não, eu só queria acrescentar, Lica, é que o Fast Track Kids ele está muito ligado nessa janela de oportunidade, que vai de 0 a 8 anos de idade. E depois disso, as conexões neurais, ou seja, os caminhos que você fala, os outros caminhos que você fala, eles começam a não serem mais produzidos. É por isso da importância da criança ser exposta a uma nova língua o mais cedo possível. Eu não sei se Liliana falou, mas se vocês podem ver que naquele bilíngue composto, esse é o cérebro de um bilíngue composto, estão, na mesma hora que ela está falando inglês ou português, todas as duas, os hemisférios do cérebro estão trabalhando. Ou seja, isso é feito de uma forma tão natural, essa flexibilidade, essa plasticidade, ele passa de uma língua para outra, sem ter o menor problema, que já não acontece com o subordinado. Não é que seja ruim ser um bilíngue subordinado, é ótimo ser bilíngue de qualquer jeito, mas as línguas, os sistemas das línguas, eles estão em lugares diferentes do cérebro. Então, é por isso que acontece o delay. No composto, não. Naquela janela de 0 a 8 anos, a criança consegue ser um bilíngue composto. Ou seja, todo aquele seu sistema de língua é no mesmo local do cérebro. Obrigada, Lica. Então, outras coisas que a gente tem visto nas pesquisas, inclusive as pesquisas mais recentes têm mostrado, e muitos desses desenvolvimentos e o nosso conhecimento sobre o que acontece no cérebro da criança ou do indivíduo bilíngue aconteceu com a introdução, a normalização da ressonância magnética. E aí, com isso, conseguimos descobrir algumas coisas interessantes. Por exemplo, o bilíngue ele tem uma maior densidade de massa cinzenta. O bilinguismo atrasa em até 5 anos sintomas de doenças como Alzheimer ou demência. Por quê? E Glória tem uma experiência também pessoal com isso. No Alzheimer, parte da massa cinzenta do cérebro vai sendo destruída, né? E com a ressonância magnética, notou-se que, como existe uma maior densidade da massa cinzenta, é mais difícil a doença destruir a massa cinzenta do cérebro. Então, a gente tem visto pessoas que têm diagnóstico de Alzheimer e só começam a apresentar sintomas bem mais tarde do que as outras pessoas. Glória, quer acrescentar alguma coisa aí? E aí, essa é uma experiência pessoal. Eu sou filha de uma pessoa que era uma pessoa que falava 4 línguas. E minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer com 56 anos. Quer dizer, uma coisa absurda, né? E o que é que acontecia com minha mãe?
a demora para que a doença se instalasse, sabíamos que ela estava com Alzheimer, porque ela tinha um ou outro sintoma. Mas a demora para a doença se instalar foi tamanha. Minha mãe passou 19 anos com Alzheimer. E exatamente os 5 primeiros anos, o Alzheimer não conseguia se instalar completamente. O médico ficava impressionado, que até um dia me chocou muito, e ele pediu o cérebro da minha mãe para estudar no dia que ela se for, que ela morresse, porque apresentava as placas brancas na massa cinzenta, mas é como se ela ainda não tivesse a doença instalada. Então, eu pude presenciar isso, muita tristeza, é lógico, mas, assim, achando um bom, porque houve uma demora para que a doença se instalasse. Então, outra coisa que a gente vê através de ressonância magnética também nos indivíduos bilíngues é uma atividade maior do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é aquele que é responsável pelo pensamento executivo, que a gente chama, que normalmente só é totalmente desenvolvido com 22, 23, 24 anos. Eu me lembro que eu dizia muito para os meus meninos na adolescência, quando eles faziam alguma coisa, eu falava, é porque não tem cérebro, o córtex pré-frontal não está trabalhando ainda. Mas os estudos têm mostrado também maior movimento nessa área, que corresponde justamente àquele pensamento crítico que Patrícia falou também no começo. O pensamento crítico é a capacidade de observar uma coisa, questionar, testar alternativas ou hipóteses diferentes e depois chegar a uma conclusão. A outra coisa que vemos também é o maior uso dos 2 hemisférios do cérebro. O que é que significa isso? Significa que o hemisfério esquerdo, de modo geral, ele normalmente se associa com coisas como matemática, música, coisas mais lógicas. O hemisfério direito é mais ligado a coisas artísticas e à linguagem. Na criança bilíngue, o que eles notam é que a linguagem ocupa os 2 hemisférios. Então, tanto a criança está usando a parte do hemisfério direito, como do hemisfério esquerdo. Então, isso torna a linguagem, o pensamento e a comunicação do bilíngue muito mais rico, porque está entrando não só a parte cognitiva, mas também a parte emocional. Eu coloquei aqui, está sendo gravado, as pessoas podem voltar depois e olhar. São alguns artigos que já foram publicados sobre o cérebro bilíngue. Mas, deixa eu parar aqui agora. Então, mas voltando, então, ao grupo, eu estou olhando aqui a hora também para a gente respeitar o horário de todo mundo. O que eu queria fazer agora era o seguinte, abrir para quem tivesse alguma pergunta ou alguma coisa mais específica que quisesse discutir. O que a gente queria mostrar aqui era a importância da introdução de uma segunda língua cedo na vida de uma criança, os benefícios cognitivos, emocionais, educacionais que isso pode trazer para a criança e o que a ciência tem nos mostrado de vantagens da introdução de uma segunda língua para uma criança, que não é sempre aquelas vantagens que a gente pensa no dia a dia, mas outras vantagens que talvez vão impactar até o futuro e a velhice dessa criança. Eu só queria acrescentar, Alica, que também o outro propósito é justamente
a gente juntar todos esses benefícios que a gente falou, toda essa diferença cerebral do cérebro de um bilíngue e juntar isso com o Fast Track Kids, porque o Fast Track Kids, ele já trabalha nessa faixa etária, na janela de oportunidade de 0 a 8 anos, desenvolvendo os 6, como Patrícia falou, e desenvolvendo, e ele tem um programa bilíngue, que é o Fast Track English, que, além dele ensinar inglês, de tornar a criança bilíngue, ele junta toda essa metodologia Fast Track Kids neste ensino de inglês. Então, todos os 6 serão adicionados a essa metodologia do Fast Track Kids English, dando excelentes resultados. Vamos para as perguntas? Boa noite. Não é nenhuma pergunta, na verdade é um lembrete, né, como professora do FTK em inglês, né, que é bem assim importante salientar que a metodologia do Fast Track, além de, como a Glória falou, né, de desenvolver o inglês, né, das crianças, né, tem todo o aparato, né, que tem por trás, por exemplo, no TOTS mesmo, que eles veem, né, aquela parte de astronomia, né, de tecnologia, e tudo isso desenvolve como se sub-habilidades, né, então eles vão aprender sobre tecnologia, como funciona, por que funciona, para que usar. Então, tudo isso, ele abre diversos caminhos, não só dentro do cérebro da criança, mas o entorno da criança. Ele vai começar a se questionar, não é? Por que usar? Como usar? Né? Onde eu vou usar? Como é que eu posso usar diferente? Então, é bem legal isso que o Fast Track proporciona, né, para as crianças. Então, eu vejo assim que tem aulas que as crianças, que a gente acha que é um assunto legal, divertido, talvez não vai, né, atingir. E, na verdade, com uma proporção estrondosa que você não saberia. Em uma dessas aulas que eu me lembro bem até hoje, que foi no primeiro ano que eu lecionei o Fast Track Kids, que foi a construção do avião de papel. Que no 4º ano foi, gente, são crianças de o quê? 9 anos, que já naquela época, 3 ou foi 4 anos atrás, já tinha tecnologia, já tinha, né, aquela coisa avançada de jogos e tudo. E as 2 salas foi assim, eles competiram entre si, né? Eles quiseram trazer aviões diferentes, e eles usavam régua para medir, usavam cores, então eles conseguiram desenvolver uma coisa a partir de uma folha de papel, gente. O avião que voava mais, o avião que não voava, por que voava, como é que você fez, por que o seu voou, por que eu não voou, por que o seu planou, por que o meu não planou. Vê, uma aula de uma construção de um avião de papel, quem diria que ia se tornar uma coisa assim, e eu tenho certeza que o cérebro dessas crianças estavam fervorosos, né? E a gente Agora, imagine, né, Ana? E isso eu sei que você faz muito bem feito. Imagine você fazer tudo isso em inglês. Ou seja, exatamente. deixar e tirar da cabeça do professor de inglês que inglês não é uma matéria a ser estudada. Exato. Inglês é muito mais do que isso. Inglês é um meio de comunicação. Então, você não pode ensinar inglês. Se você for ensinar a matéria, o seu aluno não vai falar nunca. Exato. Vai ficar exatamente naquela pergunta, a célebre pergunta que eu faço quando eu vou dar palestra. Quem aprendeu inglês? Todo mundo na plateia levanta o braço. Quem fala inglês? Ninguém. Tem alguma coisa que não bate.
não é isso? Não encaixa. Então, é isso, verdade. inglês não pode ser ensinado. Inglês não é uma matéria, inglês é uma vivido, né? língua. E ele, nas aulas, o inglês, ele é vivido, ele é vivenciado. E é isso legal, porque quando chega naquelas partes das discussões, né, que tem aquelas partes que para eles discutirem e eles falarem sobre ou uma imagem, ou uma frase, ou dar uma opinião. Então, a gente sempre, né, tá questionando. Palavras que vocês já sabem, usem, e eles começam, teacher, as stars estão no sky, porque assim, e isso eles nem percebem que estão desenvolvendo e falando a língua, porque eles já estão incluindo o inglês, não é, na conversação sem nem saberem. Eles aprenderam determinados vocabulários, eles não formulam frases, né, a maioria. Alguns que já têm uma exposição maior à língua, que são do programa bilíngue da escola, têm mais facilidade para formar frases e se comunicar. Mas os que estão aprendendo, né, nesse ano, né, que no caso a escola entra e sai aluno todo ano, então todos eles têm essa possibilidade de usar o vocabulário adquirido, né, dentro dessas questões da sala. E isso é o mais legal, de ver eles usando o inglês para se comunicar de uma forma que tem um determinado valor, né, para o aprendizado deles. Isso que eu acho mais legal. Liliana e Glória, eu acho que nós temos aqui uma boa quantidade de professoras da educação infantil e eu acho que há uma pergunta que eu vou trazer em nome delas, que às vezes elas têm vontade de fazer e às vezes não fazem, há ainda, por parte de muitas pessoas, seus pais, seja educadores, o receio de, dentro de uma escola, principalmente na educação infantil, ao trabalhar com duas línguas no processo de bilinguismo, como é que acontece essa questão da alfabetização? Não vai atrapalhar a alfabetização da língua mãe? Se eu estou tendo, como a Ana Luísa colocou agora a situação de um menino falar, tia, as stars estavam brilhando, ela mistura, a gente sabe que isso é natural, a criança começa a misturar as palavras, e o que é que isso provoca ou não provoca nesse processo de alfabetização, tanto da língua mãe ou da língua língua estrangeira, da língua inglesa? Como é que isso se dá? Eu sei que é uma angústia de muitos professores, é a angústia de alguns pais também, aí estou pedindo para vocês dar uma esclarecida nesse processo aí. Lica, quer começar a falar? Depois eu complemento o que você vai dizer. Que a gente, mais ou menos, como a gente foi educada da mesma forma, né? Alfabetizada nas duas línguas, então a gente pode dizer, por experiência própria, o que é que acontece. Pois é, eu tanto vivi isso como vivi isso com meus filhos também, e eu acho que sempre existe essa preocupação de o que é que vai acontecer com a criança que é alfabetizada em duas línguas ao mesmo tempo. E, na verdade, o que a gente vê é que existe um delay. A criança que tem duas ou mais línguas, tanto ela demora um pouco mais para falar, como ela demora um pouco mais para ser alfabetizada. E normalmente leva em torno de 3 a 4 anos para que a criança chegue em equilíbrio com as duas línguas no patamar que deveria estar. E para muitos pais, eu acho que gera uma ansiedade esses primeiros anos, porque você está vendo que o seu filho não está no patamar das outras crianças que estão, talvez, completamente alfabetizadas, mas em uma língua só. E eu acho que o que a gente tem que falar para tanto os pais como os professores é que o que a gente tem visto em inúmeros casos e ano após ano é que chega um momento em que não só eles se equiparam, mas que as crianças bilíngues superam. A comunicação, a linguagem da criança bilíngue, normalmente, ela é bem mais rica do que a criança que só tem uma língua.
mas, como eu disse, é preciso ter paciência para esperar chegar a esse ponto de equilíbrio, né? E a gente, no caso, como Liliana está falando, como por experiência própria, eu e ela, nós estávamos numa escola onde a língua dominante era inglês. Ou seja, o inglês tinha maior carga horária, o inglês tinha mais peso, certo? Então, o que é que acontece? O inglês, talvez, foi de uma forma mais rápida, porque sempre uma vai ser de uma forma mais rápida que a outra. No caso da criança que está numa escola regular, onde a carga horária é maior, em cima do português, vai acontecer exatamente ao contrário do que aconteceu comigo e com ela. E quando essa equiparação chega nas duas línguas, você tem uma leitura muito mais eficiente e um vocabulário muito mais rico. Só para completar a pergunta, tem gente, veja, se tem gente que quiser perguntar, pergunte, tá? Fique à vontade para falar. Mas, digamos, deixa eu ver se eu entendi, mas vamos lá, pensar em termos de tempo, né? Normalmente, numa língua única, digamos, na língua em português, se espera uma criança alfabetizada, eu não vou falar, vou falar alfabetizada, não vou na questão do letramento, não, porque o letramento é uma quantidade muito maior. Tá? Vamos lá, a questão da alfabetização básica. Normalmente, se espera que no término do primeiro ano para o segundo ano, ele tem aquele processo inicial de entender, de fazer uma leitura básica das palavras, decodificação básica, o entendimento básico das palavras de um texto mais simples, não um texto ainda tão complexo. Quando eu trabalho se não me engano, quando eu trabalho na língua inglesa, só na língua inglesa, enquanto no português aqui no primeiro ano, quando é só na língua inglesa, se eu não me engano, é por volta do terceiro ano que ele conclui esse processo, eu posso estar enganada, que ele conclui esse processo dessa alfabetização básica, não é isso? Isso, exatamente. Pronto. Então, na verdade, a alfabetização em inglês é uma coisa bem diferente, porque não é uma alfabetização fonética, né? Então, por exemplo, no jardim de infância, que é a criança com 5 anos, ela já começa a decorar o que se chama sight words. Então, a criança tem um vocabulário de mais ou menos 150 a 200 palavras que ela já sabe ler com 5 anos de idade, mas que são decoradas. Ela reconhece pelo visual da palavra e ela sabe copiar a palavra. Na primeira série, que é 6 anos, de 6 a 7 anos, é que eles vão ensinar, então, agora a criança a decodificar as palavras baseadas em sons e baseada em fonemas. E aí, essas duas coisas vão se juntar na segunda série, que é quando a criança tem de 7 para 8 anos. Então, é um processo bem diferente e bem mais lento em português. E bem mais lento, porque, gente, português é uma língua muito fácil. Português é uma língua tão fácil de se ler que português avisa quando o som vai mudar, por causa dos acentos. Então, é muito fácil de se ler em português. É uma língua completamente fonética. Em inglês, não. É por isso que a criança tem que decorar. Por isso que, normalmente, o que é que acontece com crianças brasileiras? Elas são, primeiro, alfabetizadas em português, para depois serem alfabetizadas em inglês. E aí, o processo da alfabetização de inglês, como ela já está alfabetizada na sua língua mãe, o processo para a alfabetização de inglês é muito mais rápido. Entendeu? Muito mais rápido. Gente, mais alguma pergunta, mais alguma colocação que vocês gostariam de fazer? Eu gostaria de contar, a professora Paula, ela vai dar um rápido depoimento sobre a vivência dela. Ela é professora regular da escola, trabalha do Colégio Visão, trabalha no Fast Track Kids, assim como a Ana Luísa nos deu depoimento também na fala dela, né?
ela trabalha com o Fast Track Kids, acho que há uns 3 anos, não é isso, Paula? Isso. E ela vai também trazer um depoimento dela dessa vivência, desse formato, diferente do, digamos, do que ela estava acostumada até então em outros espaços. Né? Qualquer pergunta, questionamento também que queira fazer, fique à vontade. Paula? Boa noite, tudo bem, todos? Patrícia já me apresentou, né? Brevemente. Agora, nesse semestre, eu estou trabalhando com o 4º e o 5º ano, mas quando eu entrei lá no Visão, eu comecei do 2º ao 5º, e aí são 2 estágios diferentes, são 2 programas diferentes também. Eu só queria, antes de começar, me desculpar por não ter estado, eu precisava estar na reunião da outra escola também. Aí acabou sendo ao mesmo tempo. Tá? Bom, realmente é uma proposta extremamente diferente até da forma como a gente, eu acredito, aprendeu inglês, né? Aquela coisa mais tradicional. E aí, quando eu cheguei, eu acho que estava no finzinho da fala de Ana, e uma coisa que acontece muito no dia a dia é eles ficarem empolgadíssimos com as atividades propostas. Foge totalmente daquela coisa que a gente tem um livro, e aí a gente vai dar um determinado conteúdo, e depois eles vão passar para o livro para treinar esse conteúdo que eles aprenderam, que é normalmente a educação tradicional dessa forma, né? E aí foge completamente disso, porque agora a gente não vai ter mais o professor falando tudo, a gente vai ter lá um assunto, principalmente agora, no 4º ano, que é um dos que eles mais amam, que é Astronomy, nesse finalzinho, a gente está trabalhando isso, e a gente vai ter lá o conteúdo sendo trabalhado na plataforma, no programa, e aí a gente vai funcionar intervindo, fazendo questionamento, o próprio programa dá espaço. E aí, uma parte legal é que eles chamam as crianças de Fast Track Kids Scientists. E aí eles vão fazendo perguntas para as crianças e dá espaço para que elas falem, para que elas reflitam, para que elas pensem, raciocinem. E aí só depois desse processo, e aí tem vídeo, tem imagem, tem informação. E aí, outra coisa bacana também é que às vezes coincide do que a gente está trabalhando, do conteúdo que a gente está trabalhando, ser o mesmo que eles estão trabalhando nas aulas de geografia, nas aulas de ciências. E aí eles têm o conteúdo em português, o conteúdo em inglês e a introdução da língua dentro desse conteúdo. E aí, às vezes, os meninos já disseram assim, a gente está vendo isso com a tia de geografia. E agora, e o outro completou. Eu não precisei falar, o outro completou. É bom que agora a gente sabe falar dos 2 jeitos. A gente sabe falar essa palavra em português, a gente sabe falar essa palavra em inglês. E a partir daí, só depois desse momento, antes da gente ir para o vídeo, em que eles só vão ouvir, e é legal que tem várias formas, várias pessoas falando, vários personagens, e aí eles conseguem ter contato com várias pessoas falando inglês diferente, não só o nosso, da gente que aprendeu aqui no Brasil. Antes de toda essa parte, a gente tem uma lição para a gente introduzir o assunto, já que foge daquela coisa de ensinar vocabulário, mostrando imagens, fazendo relação da imagem com a coisa. E aí, já que vai além disso, já que tem todo um conteúdo que a gente vai trabalhar, que eles adoram, para, enfim, introduzir a língua inglesa, aí a gente tem sempre uma lição antes, que vai preparar para que a gente entre dentro desse conteúdo. Então, é tudo feito com muita tranquilidade, muita segurança, o pezinho no chão, não é nada jogado para eles. E aí, só depois de todo esse processo é que a gente tem atividades no livro que são amplas e são tão... Não é uma coisa que eles vão copiar vocabulário, mas é uma coisa que eles vão fazer uma atividade, que durante a atividade eles vão estar usando o que a gente teve de inglês na sala naquele dia. E... Você sabe por que existe isso, essas atividades amplas, que não é só de copiar vocabulário, porque o Fast Track Kids, ele aproveita
esse gap da inconsciência do aprendizado de outro idioma. Porque é aí onde o idioma entra naturalmente. Na hora que o menino esquece que está aprendendo inglês, e ele está aprendendo inglês, né? Ele está ouvindo inglês, ele está lendo inglês. Então, é exatamente aí, nesse intervalo, que a gente chama, eu chamo sempre do pulo do gato, que não é o real. Eu comparo muito com a zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, que é exatamente esse gap que existe, onde ele não está consciente que ele está aprendendo inglês. E a gente só consegue isso quando a gente trata o inglês como língua e não como matéria. Que é isso que a gente está fazendo usando o Fast Track Kids no Visão. Na hora que você trata como língua, você não dá tempo do aluno perguntar, por que I am e aqui é you are? Ele não dá tempo. Isso não é tratado no Fast Track Kids. Uhum. Exatamente, essas construções, elas vão sendo introduzidas dentro da aula, né? A gente vai falando e vai levando eles a falarem também, e assim, exatamente sem sentir, não é aquela coisinha de ir montando quebra-cabeça para ir montando a frasezinha e fazer a construção verbal, isso vai na fala. Aí sai mais fluido, realmente, é mais natural. É muito interativo. Eu não sei se todo mundo já pôde ver, já conseguiu a demonstração do programa, mas ele é muito interativo, então ele dá muito espaço para que as crianças, antes, né, principalmente, e nesse momento a gente não está fazendo tanto isso, por causa da questão da pandemia, mas antes eles podiam ir até o quadro, tinha uma canetinha que eles podiam usar, e tem muitas atividades que eles fazem na própria Learning Station, não é só no livro, não é só atividade individual. No English, tinha muitos jogos também que eles amavam, tinha jogos, tinha música, e tinha coisa que dava para a criança trabalhar sozinha. No TOTS tem muito dos que as crianças podem ir individualmente até o quadro, e no English tinha muito de separar a turma e toda a instrução. Para fazer competições. Isso, até porque, Paula, quando você está jogando, o seu intuito, o seu objetivo é ganhar o jogo. Certo? E nesse momento, o inglês é esquecido. Ou seja, você não está nem sabendo que você está aprendendo inglês. Exatamente, exatamente. A dificuldade que eles colocam, teacher, eu não sei, a dificuldade que eles colocam desaparece. Todo mundo passa a saber nessa hora de diversão. E aí isso é bem interessante de ver. E uma coisa que a Ana Luísa falou, que é muito real também, é que eles vão introduzindo as palavras que eles têm. É muito legal de ver que eles começam a falar e colocam uma palavra em português, e a que eles aprenderam, eles colocam em inglês. E aí, eu tô com os mais maiorzinhos agora, né? 9, 10 anos, entre 9 e 10 anos. Mas mesmo com os pequenos, a gente não via eles reproduzindo esse vocabulário com os outros professores. Era só com a gente. Então, não era como se eles estivessem confundindo ou esquecessem como falar em português. Não é. Eles realmente tinham consciência de que na aula de inglês eles já tinham aquele vocabulário e eles podiam usar aquele vocabulário com segurança. Isso é muito bacana de ver, porque é trabalhinho, né, de formiga, e aí você vai vendo isso sendo construído. Eu acredito que é isso. Tem mais alguma coisa para eu falar sobre o Fast Track? Faltou alguma coisa, Patrícia? Eu esqueci de falar algo. Obrigada pelo seu depoimento. Ana Luísa também, muito obrigada. Fica aberto para perguntas, se alguém quiser questionar alguma coisa. E caso não tenha mais ninguém, eu, em nome de Liliane, em nome de Glória, vou agradecer a presença de todos os participantes e agradecer também a Liliana por poder estar conosco hoje. Eu não sei nem qual fuso horário, que horas são aí em Washington, Liliana? Na verdade, aqui é um pouco mais cedo, agora que são 7h09.
Ainda bem que foi mais cedo, né? Não passou que tivesse mais tarde. Então, agradecer a presença de Liliana, agradecer Glória conosco e agradecer a presença de todos vocês nesse momento, tá certo? Muito obrigada. Amanhã nós temos um último momento para fechar, que vai ser exatamente um pouquinho do olhar dos pais nesse processo, nessa pandemia, dessa angústia deles, né? Um pouquinho da angústia dos pais na questão dessa evolução das nossas crianças. Quem puder estar conosco serão muito bem-vindos. Obrigada a todos. Pati, licença, Pati. Boa noite a todos. Meu nome é Silvana, trabalho com Glória, Isabel e Patrícia, com a venda do Fast Track Kids. E queria só dar um depoimento, assim, meu também como mãe, né? Em relação ao bilinguismo, meus filhos estudam na escola americana e eu realmente posso assegurar, né, que algumas crianças bilíngues eles têm um resultado diferenciado. Tenho duas crianças que são colegas de meus filhos, que são filhos de mãe francesa, pai italiano, e eles falam português e inglês. E os dois são os melhores de seus anos, né? E são assim muito desenvoltos, é realmente impressionante o nível deles. E o outro ponto que eu queria fazer uma observação é sobre o Fast Track Kids, que eu também, como mãe, meus filhos tiveram a oportunidade de serem alunos Fast Track Kids, né, há alguns anos, e o desenvolvimento deles foi fantástico, além da alegria de ir para as aulas, né, porque são super lúdicas, participativas, a questão da filmagem, deles se verem. Então, só para dar esse meu depoimento também como mãe, compartilhar aí com vocês. Agora, uma duvidazinha, doutora Liliana, que eu fiquei, em relação a esse ganho cerebral que existe do bilinguismo, a prática de você estar sempre falando a língua, como isso é observado? Assim, precisa estar sempre com essa prática para o cérebro ter esse ganho? Isso eu fiquei um pouco na dúvida. Olha, todos os estudos que eu vi, os participantes dos estudos eram pessoas que usavam as duas línguas no seu dia a dia. Então, eram pessoas que, por exemplo, falavam a língua em casa, falavam outra língua no trabalho ou na escola. Então, existe, por tudo que eu tenho visto até agora, existe um efeito inicial, que é a introdução da segunda língua na infância, que desenvolve, gera esse crescimento da massa cinzenta, aquelas coisas que a gente falou e tudo, e existe o acréscimo incremental também durante a vida, quer dizer, quanto mais a pessoa usa, mais se desenvolve também. Mas, em termos de efeito a longo prazo no cérebro, como a gente falou, o efeito sobre Alzheimer, o efeito sobre a massa cinzenta, verificaram também que as pessoas bilíngues, elas quando têm como é que chama um stroke? AVC. Um AVC, elas se recuperam mais rápido. Esse benefício é mais durante aquela fase da plasticidade que a gente falou, até mais ou menos a puberdade, quando o cérebro está desenvolvendo. Depois da puberdade, o cérebro tende a se solidificar um pouco, então os benefícios em termos de saúde não são tão grandes quando a pessoa se torna bilíngue depois de certa idade. Obrigada. Ana, é aquilo que eu te falei. De 0 a 8 anos, todas as conexões neurais estão sendo formadas. Ou seja, aquelas vias que acontecem no cérebro, certo? Como um emaranhado de viadutos, um por cima do outro, certo? Eles estão sendo formados. Depois de 8 anos, essa produção dessas sinapses desce abruptamente, tendo um outro pico, dizem alguns neurologistas, que ela torna a ter um outro pico em torno de 11 anos e meio, 12 anos. Mas, certamente,
ela acaba e o cérebro se solidifica. Então, se você aprende inglês adulto, ótimo, você vai ter vários benefícios. Esse do cérebro, fisiologicamente falando, você não tem. Esse Ok, benefício obrigada. só é conseguido, né, nessa janela de oportunidade de 0 a 8, 11 anos no máximo. Ok, obrigada. Ok, gente? Então, boa noite a todos. Muito obrigada pelo momento de hoje. Bom descanso. E quem puder, até amanhã.